E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Podem sentar. Eu queria falar sobre seguir a Jesus, né? Seguir a Jesus. E com certeza faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu venho de uma família espírita, né? Católica e espírita, mas meus pais, eles eram espíritas. Tanto que meu nome era para ser o nome do meu pai, que seria um orgulho para mim, que meu pai, né, era alguém que eu amava muito. Então seria um orgulho para mim ter o nome do meu pai. Mas quando eu nasci, né, a minha mãe, ela teve medo de eu fui com um banho chamado banho de luz, né, quando a criança nasce. Ela teve medo de eu ter algum problema, e aí ela me ofereceu pro tal do Jorge. Aí ela falou: se meu filho sair bem dessa, meu filho vai se chamar Jorge. Aí, por causa dessa praga, eu me chamei essa desgraça, porque, sinceramente, eu não tenho nada contra o Jorge, não. Eu tenho contabilidade dessa desgraça quando acabou sendo oferecido. E acabou sendo, em vez de ser Alcindo, acabou sendo Jorge Alcindo. O Jorge desgraçado entrou na frente, porque a minha mãe teve que oferecer o tal do Jorge. Então, eu vivo uma família espírita, né? Eu devo fazer isso aqui para vocês. Tudo que o diabo deu para minha família, tirou tudo. Meu pai era rico. Quando era criança, o que você poderia imaginar, eu quando era moleque, eu nem soube disso quando eu com minha família, eu tinha no meu quarto 7 videogames e 2 computadores. Moleque, computador naquela época era novidade para quem tinha muito dinheiro. Eu tinha um computador que era top do top, chamado Commodore, que só os Estados Unidos tinham. Meu pai teve que importar preço de ouro para mim. Todos os meu quarto era pinhado de videogame, toda na volta assim. Então, minha família tinha muito dinheiro. E tudo óbvio, dado pelo bicho, né? Entender que a verdade é essa. Só que meu pai veio falecer, né? Graças a Satanás também. Meu pai teve um problema de saúde, teve um tumor, e meu pai foi fazer uma operação invisível na macumba, né? A operação invisível que ele queria mole. É o que todo mundo quer, né? O ser humano, ele quer facilidade, o ser humano, ele quer moleza. E a gente entende que moleza com Deus não existe. Não existe nada fácil para Deus, nada fácil. Mas o ser humano quer moleza. O ser humano, ele quer facilidade. Então, o que era mais fácil? Eu vou procurar os espíritos para fazer a operação invisível, porque não vai me importar. Porque eu não vou sofrer dor, não vou rasgar meu corpo. Foi lá na macumba lá, fez a tal operação invisível, ficou curado, porque é óbvio. Porque o diabo bota, o diabo tira. Tirou, ficou curado. Só o que aconteceu? 3 anos depois, meu pai morre de outra doença. Porque o diabo é burro. Ele tira uma, mas já está armado para botar outra doença nele.
Já estava arquitetado para estar nessa lei. Então, 3 anos depois, eu fui procurar de uma e morreu de outra. Acabou morrendo. E dali por diante, nós fomos perdendo tudo. Empresa, casas, tudo nós perdemos. Tudo. Então, a gente vê aqui pessoas, mulheres. Jesus foi pregando nos lugares e tinha um grupo de mulheres que iam atrás de Jesus. Por quê? Porque elas tinham sido curadas, elas tinham recebido de Jesus. Então elas conheceram quem era Jesus através do que ele fez na vida delas. E sabe o que me deixa triste hoje em dia? É o que tem de gente que está recebendo de Jesus e dando as costas para ele é uma enormidade. É uma enormidade. Infelizmente a realidade é essa. As pessoas recebem de Jesus, mas não querem caminhar com Jesus. As pessoas recebem de Jesus, mas não querem saber de Jesus. Essas mulheres receberam. É que eu falo aqui, eu não fico impressionado com pessoas que chegaram aqui com AVC, com o braço colado no corpo, perna sem mexer, saíram daqui e nunca mais voltaram. Pessoas que foram curadas de câncer e hoje vai receber entidade numa macumba. Eu não fico impressionado com isso não, sabe por quê? Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. Então, essas mulheres não. Essas mulheres decidiram caminhar com Jesus. Agora, por que elas decidiram caminhar com Jesus? Porque elas não são bobas. Elas viram o que Jesus fizeram na vida delas. E elas decidiram continuar sua caminhada com Jesus. Irmão, se eu aceito Jesus, eu tinha morrido cedo. Eu fui oferecido ao diabo. Porque quando você é oferecido a um cavalo jovem da vida aí, está sendo oferecido ao diabo. Eu com 19 a 20 anos eu tive AVC. Meu lado esquerdo, o corpo paralisou. Já era para eu ter ido de ralo naquela época. Já era para eu ter batido as botas com 20 anos de idade. Eu, quando era novo, eu tomava tanta coisa, eu era tão assim, doente, pressão alta, isso toda, que eu jurava poder chegar a 50 anos de idade. Eu jurava. Porque eu novo já era mal, eu falo assim, meu Deus do céu, quando eu tiver 50 anos, eu vou dar um carro. Quem é que transformou minha vida e me sustenta? Quem é que tem me sustentado de pé? Quem é que fez eu ainda ter condição de irmão transformar lá numa menina? Eu não era crente na época. Foi nessa época que eu mexia. Ela era uma menina que dentro de casa, né? Que era, nessa época sem Jesus não tinha maluco, ele não era loucura. Então eu namorava com a menina de casa, que era uma menina direitinha e tal, não podia bagunça e tal. Eu saí da casa dela, tinha que sair da casa dela 11 horas da noite. Eu saí da casa dela, eu ia para outra menina, já me esperava para sair para a madrugada. Essa menina já era para bagunça. A segunda menina podia bagunçar, a primeira menina era dentro de casa. A mãe dessa menina uma vez chegou para ela e falou assim: minha filha, lá com seu rapaz. Esse garoto vai morrer. Esse garoto vai morrer, não vai ver muito tempo não. Porque eu já tinha dado uma rateada na cara dela, pode comer na cara dela. Passei mal, quase desmaiei, a pressão subiu, não sei o quê. A mãe, quando você larga ele, que ele vai morrer, esse outro não vai viver muito. Então, o que acontece? Eu vivi isso. Eu passei por isso. Entendeu? Por quê? Porque eu venho de uma família altamente espírita, que sofreu o que é procurar espírito, o que é procurar demônio, irmão. E a loucura, porque tem pessoas que recebem de Deus, como eu estiver na igreja, na igreja foram curados de câncer grave, de morte, e loucamente hoje está recebendo entidade da macumba, irmão.
Isso é loucura, isso é uma coisa sem cabimento, sem noção nenhuma. Enquanto essas mulheres, elas decidiram certo, porque elas foram atrás de quem curou elas, foram atrás de quem abençoou elas. Só que é óbvio que é muito mais fácil procurar o diabo do que a Deus. Só que o único problema é, o diabo vai cobrar. O diabo, ele vai cobrar. Uma pessoa que procura Satanás, essa pessoa, ela tem uma vida arrasada, ela tem uma vida desgraçada, ela tem uma vida, pode ter o dinheiro que for, pode ser rica, mas ela não tem felicidade, ela não tem, só vive agonizando, só vive triste. Agora, caminhada com Jesus não é tão fácil, mas é uma vida diferente. É uma vida abençoada. É uma vida que você pode procurar e saber que vai vir algo sem te cobrar nada, sem te tomar nada. É assim que é. E nós temos experiência com isso. Tanto na minha casa, onde o que o diabo fez com a minha família? Meu pai morreu com 53 anos de idade, um ano a mais do que eu tenho hoje, que é um cara novo, e minha mãe morreu com 59. Foi esse presente que o Espírito deu para minha mãe. Foi esse presente do meu pai, foi esse presente que o Espírito deu para minha família. Eu ficar sem pai, sem minha mãe cedo. Agora Deus não deu para com longevidade. Está minha sogra, 92 anos. Faz uma raiva desgraçada naquela vida. Por quê? Porque serve a Deus. Ô velho Deus na terra. Que sorte é minha. Tenho sogra até hoje. Que desgraça. A velha não vai não, a velha tá lá. E mora sozinha. Tá lá. Irmão, foi pra essa mulher tem mais 100 anos mole. De bobear, ela vai me enterrar, desgraçado. De bobear, ela me bota no caixão. Aí eu vou cima. Irmão, brincadeira não, tá lá, 92 anos de idade. Velhinha tá. Viu lá aqui, a gente chega lá, ela tá até varrendo a casa lá. Depois fica morta de cansada. Mas varre a casa, faz as coisas, meu rapaz. Essa velha não cai não, isso aí tá dando a queda. Mas o que? Através dela é que veio o pai dela, é que veio Eliane, é que veio o irmão dela, tudo evangelho. Hoje está lá. Discute toda velha lá, para cara discutir lá na longevidade da Bíblia, né? A longevidade que Deus dá. Enquanto meu pai e minha mãe morreram novo ainda, cedo. Então, essa é a diferença, irmão. Essa é a diferença de quando eu decido certo, que é procurar a Deus, irmão. Essa é a diferença que eu tenho que buscar entender por que essa gente seguia Jesus, porque não existe a condição de possibilidade de seguir a outro. Não existe outra possibilidade. Não existe outro caminho. Jesus vive e fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o diabo, ele cega as pessoas. O diabo, ele emburrece as pessoas. Emburrece. Sabe por quê? Porque como é que a pessoa vai acreditar que uma pessoa chamada Maria Mulambo vai poder te ajudar? Se ela é Maria Mulambo, como é que ela vai te ajudar se ela quer Mulambo? Como é que uma entidade chamada Exu Caveira vai ajudar alguém? Exu do cemitério vai ajudar alguém? Se o bicho é do cemitério, vai te levar para a cova. O diabo emburrece as pessoas, porque as pessoas procuram essas coisas para se prejudicar e não está vendo.
Tu veio, estou cansado de falar do rapaz que foi na igreja da Catobol lá, pedi para ir na casa dele lá, que a mulher dele tinha largado ele era obreiro de uma grande igreja, ele era obreiro. Só que estava demorando para a mulher dele voltar para casa, ele foi na macumba, porque ele deu um papel escrito assim na rua: trava a pessoa amada 3 dias. Ele gostou. Foi lá na macumba, a macumba trouxe a mulher dele de volta, só que trouxe a mulher dele de volta com 350 mil amantes. Aí ele perdeu o emprego porque ele tinha que ficar de manhã, de tarde, de noite na mulher. De manhã a mulher marcava um pouco na praça, de tarde marcava num bar, de noite no shopping, o cara ficava bom doido. O dia todo falando aquela mulher que a mulher só queria saber sempre da mãe. O diabo traz, não sei quem está me falando esses dias aí, não sei quem está me falando esses dias aí também, que alguém foi na macumba para trazer o marido de volta, o marido voltou, e voltou fazendo tudo enrolaço, batendo a mulher, espancando a mulher, fazendo uma coisa besteira na mulher. Porque quem vai na macumba com esses bichos, quer de volta, vem, vai vir. Mas vai vir sem amar a pessoa, vai vir humilhando a pessoa, vai vir fazendo a pessoa, a vida dessa pessoa, um verdadeiro inferno. Enquanto a gente procura Jesus, enquanto a gente busca Jesus, pode demorar. Provavelmente vai demorar. Mas quando Jesus traz, ele traz transformação. Quando Jesus traz, ele traz mudado. É isso que eu tenho que entender, irmão. É isso que Deus quer que nós entendamos. Não existe outro caminho. Nós não temos outra opção. Não tem atalho. Não tem atalho. Aquele lá na mata estava falando: poxa, outro dia minha vizinha, me deu lá na mãe dela, minha namorada lá, falou para ela assim: rapaz, você é. Aí falou tanta coisa dela que ela era, que ela falou até com vergonha dela mesma. Eu fiquei com vergonha de tudo aquilo que ela falou que eu era. E o pior que eu era. Então, é muito bonito quando você se decide caminhar com Jesus, porque ela era, mas hoje não é mais. Ela era, mas hoje é outra pessoa. Então isso é muito bacana, é muito bonito você se ver, você ver essas coisas acontecer, porque são coisas que somente Jesus pode fazer. Somente Jesus pode fazer. E essas mulheres, por tudo aquilo que elas viram Jesus fazer, elas decidiram seguir Jesus e honrar Ele com as suas fazendas, com os seus bens, com o seu melhor. Tem gente que gasta muito dinheiro com macumba, com coisa que é pro diabo, ainda passa vergonha. Ele está falando, ele viu uma menina nova, outra nova, sai na natureza, vai ver turbante, roupa toda branca, com um negócio na mão, andando pela rua. Não tem nenhuma vergonha daquilo. Está lá. Teve uma vez eu trabalhei com um irmão que até um discriminou com Jesus. Eu na época trabalhava na Sudamérica. Aí a gente trabalhava na Sudamérica. E aí conheci daí gente muito boa. A nossa gerente era gamada nele. Ela passava por ele, balançando a língua para ele, se insinuando para ele. E aí, uma vez ela virou para ele. Ela virou para ele e falou assim, eu guardo a macumba, porque o pai de santo, ele depois de bater o tabaco, ele pega a gente. Falou desse jeito para ele.
agora tu vê. Ela vira para ele que ele é crente, e ela fala assim, não gosto de crente não, eu gosto de macumba, porque o pai de santo, depois da sessão lá, depois de bater o tabaco dele lá, o pai de santo pega a gente. Agora tu vê. Né? Que coisa terrível. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que ver, porque Deus não é assim. Deus não é isso. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a segui-lo para que Ele possa nos abençoar verdadeiramente. Não viver nesse mundo de promiscuidade. Porque acontece, o macumbeiro, ele pode fumar, ele pode beber, o macumbeiro pode ser homossexual. É fácil ser macumbeiro, irmão. É fácil ser espírito, é mole. Tudo que é de errado, o cara pode ter. O cara pode ter amante, o cara pode ter o que ele quiser. E com Deus não é assim. Com Deus, nós temos que ter uma vida correta. Nós temos que entender que com Deus, a gente tem que ter uma vida certa. Se eu era homossexual, eu não posso mais ser. Se eu fumava, igual está com o paquete, ele estava vindo, o paquete estava falando, fumava, bebia, largou tudo. Na macumba não, na macumba não precisa largar nada. Faz o que quiser, do jeito que quiser. Se quiser andar de ré, anda. Se quiser ser homem, ser homem, sai. Se quiser ser sapatão, é. Como diz a mulher que está em cima do meu amigo lá. O pai de santo pega a mulher que frequenta lá. Porque ela falou, eu não gosto de crente porque crente não pode nada. Eu vou na macumba com o pai de santo depois da sessão lá, bater o tabaco lá, e acaba pegando a gente também. Na macumba tudo, irmão. E o pessoal gosta dessa bagunça. Aí vai lá, manda fazer o despacho, aí tem que passar vergonha de lá para ver de uma encruzilhada, de uma rua, para muro de cemitério, para fazer despacho, pensando que vai melhorar a sua própria vida e está desgraçando mais. Aquele despacho que a pessoa está fazendo para ganhar dinheiro, pensando que vai melhorar para ela, vai arrasar mais na vida dela. Aquele despacho que está pensando que vai trazer o marido de volta, vai acabar mais ainda com a vida dela. E é isso que é a realidade. Só que as pessoas, como diz a Bíblia, o Deus desse século cegou o entendimento dessa gente. Cegou o entendimento. E aí, não seguem aquele que é o único que pode fazer. É o único. Demora. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter mudança, porque Deus não vai ter só homossexual. Me desculpa, não vai. Vai viver na misericórdia. Por quê? Deus ama o homossexual, ama. Mas não ama a homossexualidade. Então, o cara que é homossexual, uma mulher, se abençoar, ela tem que largar a prática homossexual. Essa é a verdade. Mas, se a gente decide seguir a Jesus, as bênçãos começam a acontecer. Nós começamos a receber de Deus. Porque Deus vem para te abençoar. E às vezes a gente vem para Deus do mundo já carregando o preço do pecado, do diabo. Às vezes acontece. Às vezes a pessoa vem para o mundo, né? Como já viu acontecer, que a pessoa vem para a igreja do mundo já carregando o amante. Que lá fora ela tinha um amante. Ela começou a vir para a igreja com o amante. Aí,
Para Deus abençoar é complicado. A pessoa tem que saber que decisões têm que ser tomadas. E nós temos que tomar a decisão correta para a gente caminhar com Jesus. Nada nem ninguém pode estar na frente de Jesus. Jesus não aceita isso. E aqui está alguma das mulheres. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, que é tudo importante, né? Susana e muitas outras que serviam com seus fazeres. Pessoas que reconheciam os milagres que Deus fazia na vida delas. Que nós possamos reconhecer os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Que nos coloca de pé, que nos sustenta, que nos livra, que nos guarda. Que nós possamos nos apegar a Ele e caminhar com Ele. É isso que eu peço a Deus também pela vida da Kézia, que tomou mais um passo, né, importante para sua caminhada, né? Que essa caminhada não venha parar, que essa caminhada não venha diminuir, mas que aonde Jesus estiver, ela quer estar. Que aonde Jesus estiver, nós venhamos querer estar. Por quê? Porque aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus está, tem bênção. Aonde Jesus está, eu vou seguro. Então eu preciso querer seguir a Jesus. Não deixe de seguir a Jesus, porque Ele é o único que pode te abençoar. Se coloque de pé, eu vou orar por você.